Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Para você, é claro, muita alegria, muitas bênçãos, muita paz, muita vida e muita saúde. E é claro, por falar em saúde, já está no ar o nosso programa Vida e Saúde. O programa que tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho, na sua casa, a união entre a fé e a medicina, a ciência médica e a espiritualidade. E nós vamos conhecendo como funciona o nosso corpo, como funciona o nosso metabolismo. É tão bom a gente conhecer como funciona. É ou não é? Eu gosto muito disso. E é claro, a gente fica também conhecendo aquelas doenças que tentam atrapalhar o nosso bem-estar, o nosso dia a dia. Já se encontra nos estúdios Vida e Saúde a doutora Vanessa Dinadai, ela que é nutricionista, especialista em nutrição funcional, ortomolecular e fitoterapia. Ela aceitou o nosso convite e hoje para falarmos sobre intolerância alimentar. O que é essa intolerância alimentar? Será que intolerância é quando eu não posso ingerir certos tipos de alimentos ou eu tenho que diminuí-los? Vamos saber isso e muito mais hoje com a doutora Vanessa. E é claro, o programa fica muito mais bonito quando você interage, quando você participa. Para ligar é fácil, 19 3871 9620, 19 3871 9620. Se você preferir, temos o nosso e-mail, videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br, para você ligar, interagir, avisar o seu vizinho que o programa já está no ar. A nossa equipe, como sempre, com toda a sua eficácia, preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Vanessa sobre intolerância alimentar. Vamos à matéria. Várias pessoas têm intolerância a determinados tipos de comida. O Dr. Marcos Paulo é homeopata, nutrólogo e é especialista também em intolerância a glúten, porque ele é intolerante a esse tipo de proteína. Doutor, como que o senhor acabou ficando especialista a esse tipo de proteína e como que o senhor descobriu também que tem essa intolerância? Ao longo da minha vida toda eu sempre tive uma tendência muito forte à obesidade, mesmo comendo de forma balanceada, alimentando com alimentos de qualidade, com os nutrientes todos, e a tendência à obesidade sempre manifestando. Não só a obesidade, tem outros tipos de sintomas também, tem outros sintomas? Sim, uma infinidade. Na verdade, praticamente todas as manifestações crônicas, desde alergias, enxaquecas, obesidade, transtornos digestivos, tudo isso se enquadra numa possibilidade de que a causa profunda seja uma intolerância alimentar. Doutor, quais os alimentos a gente encontra essa proteína, encontra o glúten? Tem 5 cereais que contêm glúten: o trigo, aveia, malte, cevada e centeio. Só isso, mas só isso compreende quase tudo que nós ingerimos contém glúten. Na indústria alimentícia, eles usam glúten para colocar em frios, embutidos. Quer dizer, eu não sei tecnicamente por que eles colocam isso, mas na verdade tem que ter muita atenção. Quem tem intolerância a glúten vai ingerir um embutido, por exemplo, e contém glúten. Agora, tirando o glúten, doutor, como essas restrições, tirou alguns alimentos, como que é a vida? Eu fiquei, primeira vez, 1 ano e 3 meses absolutamente sem comer nada de glúten. Aí depois eu passei a comer esporadicamente, depois eu paro novamente. Mas sempre que eu começo a comer, o meu peso começa a subir. Aí é um alerta que eu devo parar logo mesmo. E a pessoa, ela já nasce com essa intolerância, ou ela, no meio do caminho, no meio da idade, ela pode ter uma intolerância? Como que é? Muito boa a sua pergunta. Pode sim, pode desenvolver ao longo do tempo. Então a pessoa fala assim, nunca tive intolerância a glúten e agora eu tenho? Sim. Ou a lactose? Sim. Ou a tantas outras coisas, pode ser a batata, ao arroz, ao feijão branco, ao feijão preto, ser a um e não ser a outro. E isso que acontece, tem uma explicação? Eu não nasci com essa intolerância, ao longo do caminho eu fiquei com uma certa intolerância ao glúten. E para quem nasce com essa intolerância, o que acontece? Não, nascer com intolerância acontece com frequência quando o organismo falta alguma enzima de ligação para que a digestão ocorra de forma natural e completa. E ao longo da idade? Pode ir aumentando ou pode aparecer, porque na verdade é por saturação. Existe uma frase que quando eu ouvi a primeira vez, eu lembro muito bem, foi em 1999,
e que eu estranhei quando eu ouvi de um pesquisador alemão no congresso. Ele disse a seguinte frase: todo alimento que a pessoa gosta demais e que vai sofrer para ficar sem ele, esse alimento está fazendo mal. Olha, frase forte, hein? Acabou uma frase forte aí, viu? Mas vamos entender isso e muito mais hoje no programa. Quero agradecer desejar o seu carinho, sua sintonia, sua audiência. Estamos recebendo hoje para falar sobre intolerância alimentar a doutora Vanessa de Nadai, nutricionista e especialista em nutrição funcional, ortomolecular e também fitoterapia. Doutora Vanessa, seja muito bem-vinda, que prazer recebê-la aqui nos estúdios Vida e Saúde, doutora. Prazer é todo meu. Eu tenho certeza que quem está em casa, eu sempre digo isso, mas é uma verdade, já aumentou um pouquinho mais o volume do televisor para não perder nenhuma de suas valiosas explicações, viu, doutora? Um detalhe. Que maravilha. Doutora, a gente viu ali, quando a gente fala intolerância, a gente vai entrar no glúten, assim, de novo aí, intolerância alimentar, ou seja, como é que eu sei? É quando eu faço a ingestão e vai me fazer mal, vai doer o estômago, vai me dar azia, eu vou vomitar? Porque como é que eu sei que eu tenho uma intolerância? Bom, acho que é importante entender que intolerância não é alergia, tá? A intolerância, ela não envolve o sistema imunológico. Então, a intolerância alimentar, ela envolve a parte gastrointestinal. Então, a gente tem enzimas para digerir os alimentos. Ok. Então, normalmente, a pessoa que tem intolerância, ela pode ter uma carência enzimática e não tolerar esse alimento por uma má digestão. Ok. Então, quando a gente fala, nesse caso que a gente vai comentar hoje, da intolerância à lactose e ao glúten, então, no caso da lactose, a pessoa não tem a enzima que degrada a lactose, que é a lactase. E aí, a pessoa se torna intolerante. Então, ela vai ter desconforto, ela vai ter uma diarreia, ela vai ter um estufamento abdominal, ela vai ter dores abdominais. Então, são os sintomas da intolerância à lactose. Ô, doutora, a senhora falou da lactose, enfim, eu tenho que fazer essa pergunta. Eu já ouvi dizer, eu quero que um especialista hoje, né, tire as nossas dúvidas, a minha e a sua, que a questão do leite, né, a questão do leite. Muita gente assim diz assim, não, o leite é só da vaca, né? O leite é só para o bezerro. Terminou o período da amamentação do bezerro, corta-se o leite. O leite também é só um período da amamentação materna, da mamãe. Aí terminou o período, acabou com o leite. Ou seja, por que isso é verdade? A gente pode consumir o leite no decorrer da vida ou o leite, né, não é lá muito aconselhável, doutora? O leite realmente não é muito aconselhável, né? É claro que vai gerar uma polêmica. A indústria dos laticínios, mas assim, né? é importante a gente entender realmente. Para o nosso organismo, o ser humano, nada substitui o leite materno. Então, nós somos mamíferos, então a gente precisa do leite da mãe, né? E aí, o nosso leite materno, ele tem características específicas para o nosso bebê. Então, o nosso bebê, em um ano, ele desenvolve numa velocidade muito menor do que um bezerro, que em um ano cresce bem rápido e fica enorme. Então, as proteínas são de fácil digestão para o bebê, as enzimas que estão ali presentes, os fatores de crescimento que vão ajudar o nosso bebê a crescer. E aí, o que o ser humano fez? Ele pegou o leite de outro animal, né, também, e aí trouxe para a alimentação e introduziu... Na cultura, né? De uma forma... É claro que a nossa alimentação não é baseada somente no leite, mas a gente tem muita presença do leite e muito constante, né? Então, se a gente pegar mesmo, detalhar a alimentação das pessoas, a maioria consome leite ou derivados todos os dias, e os derivados são feitos de leite. Então, essa questão de falar realmente a vaca, o bezerrinho, ele mama também só quando ele é pequeno. Depois a vaca não toma mais leite, ela vai pastar e vai tomar sol. E a gente pode tomar leite? Pode, mas a gente precisa tomar tanto leite? Eu acho que não. E aí, quando a gente pensa na alimentação das crianças, tem muita mãe que não amamenta e introduz o outro leite, um leite em pó, uma fórmula láctea. É aí que é o problema, né? Porque o organismo do bebê, ele é imaturo para receber aquela carga de proteínas de difícil digestão, que são específicas para o organismo bovino. Interessante, porque é justamente isso, doutora. A gente leu a matéria, eu já li a matéria, já teve médicos aqui também que disseram que antigamente, quando nossos avós já tomem bastante leite, porque o leite tem cálcio para fortalecer os ossos. Hoje é o contrário, ele está roubando do osso o cálcio que está lá, né? Olha que interessante. Por quê? Porque o leite, ele é muito proteico, né? Então, ele, por ser muito proteico, a gente chama até de carne líquida, porque o organismo do bezerro precisa de muita proteína para virar uma vaca. Claro.
E aí, essa quantidade de proteína deixa o nosso sangue mais ácido. E deixando o nosso sangue mais ácido, a gente acaba tirando o cálcio do osso para tamponar a acidez, Ok. né? E não só isso, a presença, o excesso do cálcio também, ele precisa ter um caminho. E o cálcio não entra sozinho nos nossos ossos, a gente precisa de outros nutrientes. Então, as pessoas acham que a alimentação sendo baseada em leite, mas não tendo outros nutrientes, que o cálcio vai parar nos ossos. E não. Se fosse assim, a gente não teria tanto caso de osteoporose. Exatamente, exatamente. E é interessante, né? Porque não se trata de tirar, mas diminuir um pouquinho, etc. Não só o leite líquido, mas também os seus derivados, que de uma certa maneira também está lá um concentrado muito grande. Então, esse é mito, esse negócio de dizer que estou tomando leite porque tem muito cálcio, pelo contrário, né? A doutora muito bem explicou, ele vai roubar, né, de algum lugar do nosso corpo, e nesse caso do osso, para tentar diminuir aquele percentual enorme de enzimas que lá entra no nosso organismo. Que maravilha, gente. Como é bom a gente perguntar. Eu estou fazendo minhas perguntas, eu quero ouvir a sua. O computador está aqui do meu lado, fique à vontade de você ligar para alguém, falar para o seu vizinho que o tema hoje é intolerância, enfim. Agora, quando a gente fala, o que é esse famoso glúten, doutor? O que é esse glúten? A gente viu o doutor Marcos Paulo lá, que um grande abraço, já esteve aqui também, que ele descobriu que também é intolerante ao glúten, né? Se não é intolerante, é ao glúten, né? O que é isso, doutor? Então, o glúten, ele é uma proteína que está presente no trigo, principalmente, né? Existem outros alimentos, como ele mencionou, que também tem o glúten, e outros, por exemplo, a aveia não contém glúten. Ela contém avenina, que é um parente do glúten, é parecido, uma proteína também, mas não é exatamente o glúten. Porém, a aveia que a gente tem, ela é contaminada pelo glúten, pelo processamento, né? Mas, enfim, o glúten, ele é uma proteína extensa, grande, composta de alguns aminoácidos, e aí essa cadeia longa é uma cadeia de difícil digestão, que precisa ser quebrada, assim como a proteína do leite também. Toda proteína são moléculas compostas de vários aminoácidos, são cadeias extensas que a gente precisa quebrar. Ao longo do tempo, a gente consome muito trigo, né? O trigo, o glúten, das mais variadas formas, no bolo, no pão, etc. Desde que o homem começou a cultivar mesmo o trigo, que o trigo entrou de uma vez e todos os dias. Já o faz pão parte da nosso de cultura, cada exatamente, dia, né? Então, só que tem alguns estudos que demonstram que o trigo de antigamente não tinha tanto glúten como o de hoje, né? Então, o que aconteceu? Por que as pessoas estão cada vez mais intolerantes? Porque esse consumo excessivo também vem prejudicando, né? Eu acho que o excesso de qualquer coisa, se a gente fosse falar só da carne vermelha, qualquer proteína de difícil digestão pode levar a algum problema por excesso de consumo. Porque muitas vezes a gente não mastiga direito, a gente tem carências, as pessoas acabam se tornando carentes em alguns nutrientes que participam da digestão desses alimentos. Então, por exemplo, se eu tenho carência de zinco, eu vou ter baixa produção de ácido clorídrico e eu não vou quebrar direito. Ou eu estou muito estressado, eu não mastigo direito, o alimento chega mal digerido no estômago, eu não vou quebrar direito essas moléculas. E essas moléculas, uma vez que elas chegam no intestino, mal digeridas, elas acabam provocando um aumento de permeabilidade, que é como se fossem buracos na mucosa intestinal. E esses buracos favorecem a entrada dessas moléculas grandes que deveriam estar quebradinhas, e isso vai provocar uma cadeia inflamatória que vai gerar N outros problemas relacionados à proteína mal digerida. Olha, quanto que nós estamos aprendendo. Isso foi só no primeiro bloco, minha gente. Imagina o que vem pela frente ainda. Nós vamos entrar nisso. Eu vou dizer para ela assim, quando a gente come aquele pãozinho francês, assim, eu sou de comer pouco pão, mas eu tiro o miolinho, eu separo o miolinho. Será que eu estou fazendo certo? Será que você está fazendo certo? Então, isso e muito mais aqui no Vídeo de Saúde, que vai para o intervalo, que começa eu, volta já só para você. Todo alimento que a pessoa tem uma verdadeira paixão, que pensar em ficar sem aquele alimento vai trazer um sofrimento, provavelmente esse alimento já está te fazendo mal. Pode ter uma intolerância e essa necessidade torna-se um vício.